Bom dia! Bom dia para todos. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente começar. Peraí. Pronto. Acho que ficou bom assim, né? Vou pegar o livro. Bom dia, boa tarde, pessoal. Quanto tempo que eu não gravo, né? Porque aconteceram algumas mudanças nas atividades da semana. A gente recebeu algumas orientações do SOESP. Vocês vão ver que eu fiz algumas alterações até no YouTube mesmo, na descrição dos vídeos e nas datas. Por quê? Porque esses vídeos já tinham sido postados, né, para a semana 4. E aí a gente recebeu uma orientação que essa semana 4 tinha que ser uma semana de revisão. Eu já até havia feito uma revisão com vocês uma semana antes. E aí acabou que a semana 4 ficou sendo de revisão também. Então eu tive que editar lá as datas, né? Vocês vão ver que eu falo no vídeo, por exemplo, realizem o TE amanhã, e aí a data mudou. Então algumas coisas estão diferentes, assim, mas nada que prejudique o nosso trabalho, nosso andamento, tá bom? Foram só questões mesmo de data, de título, de postagem lá que eu tive que alterar, mas o cronograma tá certinho, né? Eu fiz as alterações antes de enviar para vocês no cronograma. Então é só seguir os cronogramas certinho que vai dar tudo certo, tá bom? Eu sei que tem alguns pais também que têm tido dúvidas. Pessoal, vocês podem mandar lá no e-mail da Positivo On, que eu respondo todas, tá? Eu tenho recebido algumas dúvidas de alunos em relação a atividades, alguns em relação a acesso, e sempre que eu recebo, eu respondo. Às vezes eu posso não ver no mesmo dia, dependendo do horário que você enviar, né? Ou se for num fim de semana, mas assim, dentro do meu horário, eu tenho procurado sempre olhar lá e atender vocês, tudo bem? Então vocês podem enviar, e no YouTube também, toda vez que eu vejo algum comentário, eu respondo lá sim, tá certo? Então as dúvidas que vocês tiverem, podem tirar por esse e-mail. No mais, espero que todos estejam muito bem, né? Vamos entrar aí na semana 7, estamos, né, na semana 7. Então já foram-se mais de um mês gravando aulas, né, tendo essas aulas EAD. Eu sei que não é fácil, a gente tem tentado se adaptar, mas estamos fazendo isso para um bem de todos, né, pra gente poder seguir em frente com a nossa saúde mesmo, que é o que mais importa, termos uma vida plena e saudável aí. Então vamos lá para nossa aula de hoje. Como eu coloquei ali no quadro para vocês, a nossa aula é de correção. Então, a gente tá aí no volume 2, né, nessa unidade 3, ou capítulo, né, pode chamar de unidade ou capítulo 3 do volume 2, que fala sobre misturas, né, a gente tá falando disso já tem um tempinho, a gente deu uma desacelerada, ainda bem, né, o SPE também deu, então por isso que a gente já tá muitas aulas falando do mesmo tema, porque agora a gente consegue ter mais aulas para poder tirar dúvidas, para poder fazer os exercícios com mais calma. Então eu espero que isso esteja sendo um ponto positivo aí para vocês também. Então a gente estava falando de misturas, a gente viu o que era uma mistura, o que é o conceito de homogênea, o que é o conceito de heterogênea, né? A gente viu sobre como separar esses tipos de misturas, então foram os últimos vídeos que vocês assistiram das aulas. E agora a gente vai fazer uma correção de atividades para ver se esse conteúdo ficou bacana, né? E nós já vamos encerrar sobre misturas e sobre separação. Então, depois dessa aula de correção, a gente não volta nesse tema. A gente tem mais 3 temas para encerrar esse capítulo. Nós vamos falar sobre estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e sobre lixo. E aí, posteriormente, nós já vamos entrar no capítulo 4, que é o último capítulo do volume 2, ok? Então, esse assunto tá se findando aqui, por isso esse vídeo é muito importante, porque a gente vai tirar qualquer dúvida que tenha restado, tá? Então, aproveitando mais uma vez, toda vez que vocês precisarem de tirar alguma dúvida que não foi sanada aqui nos vídeos,
podem me mandar lá pelo Positivo On, que eu tô sempre respondendo. Ou no YouTube também, se vocês preferirem, tá certo? Então, como eu coloquei ali no quadro para vocês, né, para vocês se orientarem, coloquem aí a data da aula, o número, né, que eu coloquei ali a aula 15, né, pra gente se situar mesmo, pra gente saber que nós estamos nessa aula de correção aí de exercícios e pra gente dar seguimento na nossa numeração aí do caderno, tá? Então coloquem o número da aula, coloquem a data, façam o quadrinho também, colocando ali quais exercícios que a gente tá corrigindo, que assim você não se perde, tá certo? Mais uma vez, lembrando que eu pedi mais exercícios do que os que eu coloquei ali, mas eu vou corrigir com vocês os principais que pegam a ideia dos outros, né? Pra gente poder melhorar o nosso tempo. Nossa última aula, nosso último vídeo de exercício ficou um pouco extenso, mas é porque nesses vídeos eu tento tirar todas as dúvidas que podem surgir. Como eu não tô conseguindo ver e conversar com vocês no mesmo tempo, né? Eu tento tirar todas as dúvidas que eu imagino que possam ter. Então, vamos lá pro nosso livro didático. Nós vamos começar com o livro didático. Na página 29, eu pedi para fazer 29 e 30, todos os exercícios. Então, todos vão do 1 ao 10. Aí eu vou comentar sobre o exercício 9 e 10, tá? Que eu até marquei ali, coloquei eles entre parênteses com asterisco. E eu vou corrigir mesmo o número 1, 2 e 5. Tá? Então, nós vamos focar nesse. Se você tiver alguma dúvida dos outros, que você achar que eu não expliquei com esses, porque é o que eu tô falando, vai cobrar a mesma coisa, só que, por exemplo, igual num exercício de matemática, né? A lógica é a mesma, mas só muda os números. Então, aqui em ciências é a mesma coisa, a lógica vai ser a mesma dos exercícios, só muda a resposta de por exemplo, de alguma mistura que tá se tratando, né? Então, se você ficou com dúvida em algum que eu não corrigi, mesmo com eu corrigindo alguns aqui, se você acha que não tirou a dúvida do outro, aí você me envia pelo Positivo On ou pelo YouTube que eu respondo pra vocês, tá certo? Então vamos lá, número 1 da página 29. Tá pedindo para indicar os métodos de separação que são mais adequados pra gente obter todos os componentes. Olha só que eles destacaram a palavra todos. Por quê? E aí agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu lá dos conteúdos, hein? Por que eles querem todos? Porque às vezes você pode utilizar um método de separação que você vai conseguir separar as misturas, porém um componente dessa mistura vai se perder. Lembra lá um exemplo muito bom? Lembra lá de evaporação? Por exemplo, se a gente tiver água com sal e a gente deixar essa água evaporar, a gente vai obter só o sal, não é? Lembra que no último vídeo eu falei isso? Que a água não evapora com as substâncias misturadas nela? Então, o sal, ele volta a se solidificar, fica lá no recipiente e a água evapora, não é? Só que aí, você não conseguiu ficar com essa água, não é isso? E esse exercício, ele quer que você pense num meio que você consiga ficar com tudo que tá ali na sua mistura. Então, por exemplo, se tiver aqui no exercício, ainda tem um aqui que tem água e sal. A gente não pode simplesmente usar evaporação, porque a gente vai perder essa água e ele quer que você tenha todos os componentes dessa mistura, tá? Então, já fique atento aí. Se você não tinha percebido o que ele queria dessa maneira, provavelmente você errou algum e aí já fica atento para você corrigir e agora já tô explicando por quê, né? Porque você tem que ter todos os componentes separados ali em vidrinhos, você não pode perder nenhum. Então, vamos começar lá pelo A. Você tem que separar areia e água. Então, você não pode perder eles. Você não pode, por exemplo, despejar a água em algum lugar que vai embora, num ralo, né? Não, você tem que fazer isso de maneira que no final da separação você consiga mostrar num vidrinho toda a água e toda a areia. E aí ele quer saber qual método a gente pode utilizar para separar água de areia. Ó, uma coisa que pode ajudar é aquele esqueminha que eu fiz para vocês, que vocês copiaram, que mostra sobre tipos de misturas, quais são os estados físicos da matéria que estão sendo misturados, lembra? E aí eu coloquei lá também, eu escrevi o nome de cada método de separação e na frente eu coloquei nesse quadro qual era o estado daquela matéria. A gente sabe que areia e água tá misturando o quê? Um sólido e um líquido. Então você pode, se você esqueceu, você pode dar uma
voltar lá naquele quadro e dar uma conferida. Quais métodos de separação separam sólidos de líquidos? Tem mais de um, não é? Mas aí você vai ter que ver qual sólido que é esse, né? Como que faz aí? Então vamos lembrar, areia e água, quando você despeja isso dentro de um mesmo recipiente, o que é mais denso? A areia, não é? Então a areia ela vai ficar onde nessa sua mistura? Ela fica no fundo do seu recipiente, não é isso? E a água fica por cima. Então eu tenho uma substância que está depositada no fundo, né, que entrou em decantação, e uma outra substância que está por cima nessa minha mistura. Qual método eu posso utilizar? Olha aí, eu já falei a palavra para vocês, né? Que a areia se decantou. Então, o método de decantação, ele pode ser utilizado para separar areia e água. Como? Você vai virar cuidadosamente ali o seu vidro em um outro recipiente, né? Como eu disse, não pode ser no ralo, porque você precisa de ter essa água. Você vira em um outro recipiente bem devagar, porque aquilo que é mais denso ficou no fundo. Então, ele não vai vir e se misturar, porque ele é mais denso, então ele fica no fundo. Assim, quando você virar, você vai obter a água em um recipiente e o que sobrar ali vai ser a areia. Pronto, você separou. Ah, professora, eu pensei em outro método. Tem outro método. Qual método que você pode separar um sólido de um líquido, nesse exemplo que a gente está falando aqui? Se você colocou aí filtração simples, também tá certinho. Por quê? A filtração, você não precisa ter um filtro, né? Que pode ser um papel filtro, né? Ou algum outro material que vai filtrar. E o que é líquido passa por esse filtro e o que é sólido fica retido. Lembra lá do café, quando a gente falou? O que a gente faz quando a gente tá passando o café lá, né? A gente fala coar, porque a gente usa um coador, e esse coador nada mais é do que um filtro. Ou tem pessoas que compram o papel filtro e vira lá aquela mistura sólida líquida, né? Que tem o pó de café e tem a água. E aí quando você vira, o que é líquido passa, o que é sólido fica. Então na areia e na água também dá para utilizar isso, a filtração. Você despeja ali e aí você pode virar de uma vez, não precisa de ter cuidado, porque você realmente vai virar todo o conteúdo, né, naquele filtro. Só que a única coisa que vai passar é o líquido. O sólido vai ficar retido ali naquele papel filtro. Então você depois retira aquele papel filtro, você ficou com o sólido, que era a areia, e lá no seu outro recipiente que você filtrou, você ficou com a água. Então, entendeu a lógica do exercício? É essa, você precisa de ter os dois, ou mais, não sei quantos que forem, né? Todos os componentes da sua mistura separadinhos. E aí você tem que pensar qual método. E como eu já tinha dito na aula pra vocês, muitas vezes você pode usar mais de um método sim, né? Aí é a escolha. O que você acha que vai ser mais fácil, enfim. Esse aqui tinha esses dois métodos. Então, se você escreveu decantação, tá certo. Se você escreveu filtração, também está certo. Beleza? Não me recordo de outro método que pode ser utilizado. Ah, professora, eu escrevi, sei lá, destilação. Destilação tem como? Destilação normalmente é para misturas homogêneas, né? Então, o correto aqui é decantação e filtração, tá certo? B, sal de cozinha e água. Ah, esse daí eu acabei de falar para vocês, né? Porque se alguém colocou evaporação, não pode, porque na evaporação você não consegue obter o líquido evaporou, foi para o ambiente externo. Então você não tinha nada captando aquele líquido. Quando eu estava explicando isso para vocês, eu falei que uma maneira de captar esse líquido é como? Fechando, né, todo aquele seu recipiente, deixando ele isolado do meio externo, e aí sim submetendo ele a altas temperaturas. Realmente aquela água vai evaporar também. Só que ela vai evaporar para o meio ambiente? Não, ela está dentro de um recipiente todo fechado. Ao evaporar, né, ela vai passar por um tubo, ela vai se resfriar, ela vai condensar, se tornar água novamente. Lembra que é assim que acontece a destilação? E aí, aquilo que era sólido ficou em um recipiente e aquilo que era líquido foi para o outro recipiente, porque estava tudo fechado e você não perdeu durante a evaporação. O nome desse método de separação é destilação simples, tá? Lembrem aí, a simples, porque a fracionada é uma outra substância que a gente utiliza, né? E é um outro método, assim. Não fica um sólido, né? Tudo é líquido. Então, letra B, destilação simples.
Ah, professora, eu coloquei evaporação, porque eu já vi nos exemplos que separar água de sal dá para fazer com evaporação. Dá para fazer, mas nesse exemplo aqui, nesse exercício, você não pode pôr evaporação, porque ele está pedindo para que você tenha todos os componentes após a separação. Então, você não pode perder nenhum deles. Por isso que a resposta daqui é destilação simples. Beleza? Letra C. Agora misturamos 3 componentes: água, sal e areia. Ó, vamos pensar. A letra A e a letra B estava separando exatamente esses componentes. Estava separando areia e água, depois estava separando sal e água. Então, se a gente misturasse o A com o B, a gente obtém o C, não é isso? Então, é muito fácil aí. O que você acha que você vai precisar fazer? Lembra que quando a gente tem mais de 2 componentes, normalmente a gente vai precisar de usar mais de um método de separação. Por quê? Um método só raramente vai separar 3 componentes diferentes para você. Então, você vai ter que pensar em qual você separa primeiro e o que resta, como que você separa depois. Esse exercício é muito bom para a gente pensar isso. Olha só, e agora eu não tenho só uma mistura simplesinha de 2 coisas, eu tenho 3 coisas misturadas. Eu tenho água, eu tenho sal e eu tenho areia. E vamos pensar, quando a gente coloca lá, seja a ordem que for, se eu colocar primeiro areia, se eu colocar primeiro água, não tem problema. Misturou tudo num recipiente. O que acontece com o sal? Lembra, a gente tem sal, água e areia. O sal, ele é solúvel em quem? Ele é solúvel na areia? Não. Mas ele é solúvel na água? É. Então, quando eu misturo esses 3 componentes, a minha água e o meu sal, eles vão ser uma coisa só. Lembra que quando a gente mistura água com sal, se a gente não colocar muito sal, ela não é uma mistura homogênea? Porque eu não vejo nenhuma fase, mais de uma fase, só vejo uma única, fica uniforme. Então, quando eu adicionar, depois dessa minha mistura aqui de água com sal, eu adicionar areia, quantas fases eu tenho nessa mistura? 2, não é? Uma fase de água com sal, que misturou e eu não vejo sal mais, e uma fase com areia. Então, nessa mistura, se ela estivesse desenhada, a gente só ia ver 2 fases diferentes. Só que a gente tem 3 componentes e eu preciso separar os 3. Então, o que eu tenho que começar a mentalizar, fazer essa... Quando eu não tenho desenhado, a gente tem que fazer a mistura na nossa mente, né? Pra gente imaginar o que tá acontecendo ali naquele recipiente. Então, quando você misturou esses 3 componentes, o que você precisa saber na hora? Ó, o sal misturou com a água. Então, o que eu vou separar primeiro? Tem como eu separar de cara já esse sal dessa água? E a areia? Como é que vai ser? Então, a gente tem que pensar no que é mais fácil. O que é mais fácil nesse momento? Eu tenho água com sal misturada e eu tenho a areia lá junto. Não é mais fácil eu tentar tirar essa areia que está misturada nesse sal com água para depois tentar tirar esse sal com água? Porque vamos lembrar aí dos métodos que a gente acabou de falar lá em cima, no A e no B. Para separar a areia, eu faço o quê? Decantação, não é? Então, eu vou despejar lá o meu líquido com cuidado ou vou filtrar. E aí, o que é sólido, que não se dissolveu na água, porque a areia não dissolve, não é isso? Ela é insolúvel. Vai ficar no filtro ou vai ficar no fundo, depende de qual que eu utilizei. E aquela outra água vai passar. Mas a minha água agora tá pura? Não está, não é? Ela tá com sal. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a areia dessa mistura. E aí você pode usar exatamente como estava escrito no A, ou a decantação ou a filtração. Então, não tem problema. Então, se você escreveu esses 2, está correto, para separar a primeira parte da minha mistura. Vamos lá, por partes. Então, a primeira parte aqui de areia eu separei. Agora eu tenho que separar essa outra parte que se uniu, porque o sal era solúvel na água. Então, separei a areia através de quê? Filtração ou decantação. E agora eu vou separar. Aí, o que sobrou? Só sobrou a minha água, mas ela não estava pura. Ela estava com quem? Com o sal misturado. Ué, como que eu separo água e sal? Aí, eu já sei, eu acabei de fazer em cima. Destilação simples, né? Vou lá, aqueço aquela mistura num lugar fechado. A minha água vai evaporar. Quando ela se resfriar, ela condensa e se torna água de novo. Então, em um lugar ficou o sal e no outro lugar ficou a água. Tá vendo que quando vai misturando mais componentes, vai ficando mais difícil e eu vou precisando de utilizar mais métodos de separação.
Então, uma dica para vocês fazerem os exercícios. Porque lá vocês já fizeram também da página 12, 13 e 14 e também pode ter pedido coisas assim. E aí até uma dica para os próximos aqui, que caso eu não corrija, tem alguma coisa parecida. Quando tiver mais de 2 componentes, eu vou usar mais de um método de separação para separar a mesma mistura lá, né? Ela é uma mistura mais complexa. E para separar, eu preciso de pensar qual vem primeiro, qual vem depois, o que é mais fácil de fazer. Ano passado, quando os alunos estavam estudando isso, a gente teve a oportunidade de ir para o laboratório, né? E fazer na prática, porque é bem legal você ver acontecendo. Se você tiver condições de fazer algum desse, inclusive eu pedi isso, né, na quarta, acho que foi na quarta-feira. E aí, pra vocês mandarem, é porque eu tô gravando esse vídeo antes, então eu ainda não recebi essas atividades de vocês. Mas se vocês tiverem condição de fazer alguma dessas práticas em casa, é bem legal que você vê acontecendo e fixa bem melhor. Então eu colocava lá pros meninos uma mistura e explicava pra eles, ó, tem isso e isso, como que vocês vão separar? E eles tinham que pensar, ixi, e agora? Tô aqui na minha mão. Um vidro, vamos supor que essa mistura não fosse água, sal e areia, fosse água, sal e óleo. Como que ia fazer para separar? Né? Então, você tem que ir pensando nos componentes que você tem na sua mistura lá, no seu recipiente, e ver o que você consegue separar primeiro, que vai facilitar a sua separação. Tem uma ordem correta, professora? Não. Não é que se você conseguir separar um antes do outro, você acertou ou errou. Não é isso. É que às vezes é muito mais fácil, igual esse exemplo que eu dei, tirar o sólido para depois você tirar o líquido do que o contrário. Porque vamos tentar pensar o contrário. Se a gente colocasse lá na nossa destilação simples, a água com a areia e o sal. A água ia ferver do mesmo jeito, não ia evaporar, ia condensar e ia lá para o outro recipiente. Ia ficar o que aqui? O sólido. Mas agora, quantos sólidos eu tinha? 2. A areia e o sal. Como que eu vou separar a areia de sal? Não é muito difícil? Porque o grão da areia é muito fino, o grão do sal também é muito fino. Que método de separação que eu uso para separar 2 sólidos tão finos? Eu teria que ter uma peneira muito específica do grão, né, do tamanho do grão. Então, assim, se você faz desse jeito, você nem consegue separar depois o que sobrou. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que eu preciso separar primeiro para se tornar possível a separação de todos os meus componentes? Viu que nesse exemplo que eu dei, se eu tirar primeiro a água para depois tirar os 2 sólidos, eu não vou conseguir separar eles? Então, por isso que primeiro eu tiro aquele sólido que tá lá, que é a areia que não se mistura com o sal, né? E depois eu tiro o sal da água, ou a água do sal, tanto faz, né? Mas por isso nessa ordem. Não significa que se desse para fazer o contrário, eu não poderia fazer, poderia. Mas você só tem que ver se realmente vai dar. Esse exemplo que eu dei não dava. Né? Pelo menos a gente não conhece um método de separação que consiga separar 2 grãos tão finos. É o que eu falei. Talvez tenha alguma peneira que seja específica para o tamanho do grão do sal ou para o tamanho do grão da areia. E aí um fica por cima e o outro passa. Mas eu acho muito difícil, né? Porque os grãos são muito parecidos. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? A gente gastou um tempo maior falando desse exercício aqui, mas ele é muito importante, porque é ele que vai te conduzir se você compreendeu a matéria ou não. É um exercício ótimo para você poder entender tudo. Ó, você tem que saber quais são os métodos de separação, você tem que saber qual método você utiliza em determinada mistura, se ela é homogênea, se ela é heterogênea, se ela é sólido-líquido, se ela é líquido-líquido, se ela é sólido-sólido. Então, nesse exercício, você tem toda a sua matéria aqui. Por isso eu até gastei mais tempo falando dele. Né? Você consegue relembrar tudo que você estudou e você precisa, e é assim que você vai saber se você compreendeu mesmo ou não. Se você tiver com dificuldade em, nossa, como que separa isso? Nossa, eu não sei nem se ela é homogênea ou heterogênea, você tem que voltar lá no conteúdo que você tá com dificuldade, senão você não consegue avançar, tá? Essa matéria é uma matéria muito legal de se fazer na prática.
Então, mais uma vez, se você tem a oportunidade de fazer alguma dessas misturas em casa e consegue também fazer o método de separação, faça. Vai te ajudar muito a entender melhor a matéria, tá bom? Vamos lá, então, terminar D e E, né? Porque a gente ainda tem vários outros exercícios para corrigir. Letra D, óleo e água. Então, ó, estamos falando de dois líquidos. Líquido, líquido. Mas o óleo e a água se misturam? Um é solúvel no outro? Não. Né? A gente já sabe que são componentes que não têm interação, eles não são solúveis um no outro. Então, quando não é solúvel, eles estão lá separados. Se eu vejo os dois componentes, essa minha mistura ela é heterogênea com duas fases, não é? E aí, como que eu faço? Lembra lá dos métodos de separação. Eu tenho dois líquidos, não se misturam. Se eles não se misturam, um fica por cima, um fica por baixo, né? Já que não mistura, o que faz um ficar por cima e um ficar por baixo? Exatamente a densidade deles, não é? Vai ter um exercício que vai pedir isso. Qual que é a chave aí da mistura que faz essa separação dar certo? Nesse caso, a chave aqui dessa mistura é a densidade. Porque um é mais denso que o outro. Qual é mais denso? A água, não é? Ela fica por baixo. Menos denso o óleo. Ele flutua, né? Ele fica por cima na água. Mas e aí, professora, como que eu vou fazer? Porque se eu filtrar, os dois são líquidos. Se for decantação, na hora de virar dois líquidos, acaba que um passa por baixo, o outro fica por cima. Então, esses métodos não dão certo. Então, lembra lá que eu falei para vocês sobre decantação com balão volumétrico. Você lembra desse aparelhinho que eu expliquei para vocês, que eu mostrei na página... Deixa eu abrir aqui de novo para ver. Lá na página 16 do livro didático, né? Que tem inclusive o mesmo exemplo de óleo e água. Essa decantação, ela é uma decantação que só funciona se você utilizar, aqui é um funil de separação, mas um balão volumétrico também funciona quando ele tem a torneirinha. Mas vamos usar aqui o nome, então, funil de separação. Esse instrumento aí, ele é essencial para esse tipo de decantação, né? Não funciona aquela decantação de virar o recipiente. Pelo que eu falei para vocês, como são dois líquidos, um acaba passando por baixo do outro e aí vai misturar no seu outro recipiente. Só funciona nessa decantação porque eu estou utilizando... Aí você tem que escrever decantação utilizando funil de separação, que é esse instrumento aí. Lembra que eu expliquei como que ele funciona? Você coloca lá dentro do seu funil a sua mistura, ele tem um caninho e ele tem uma torneirinha. Quando você coloca lá dentro daquele funil, o que é mais denso vai para o fundo desse funil, o que é menos denso fica por cima. Quando você abre essa torneirinha, começa a descer o líquido que estava no fundo e assim que chegar no nível do líquido que estava por cima, você fecha essa torneira. Aí lá naquele funil vai ficar o líquido que estava por cima e onde você colocou, né, na borda lá do seu caninho ou outro recipiente, ficou o líquido que estava por baixo. E aí você separou os dois. Vou colocar aqui, se você não achou, para você ver o que eu estava explicando, ó. Esse aqui é o funil de separação ou balão volumétrico quando tem essa chavinha, ó. Você joga aqui dentro a sua mistura, um fica por cima, um fica por baixo. Quando tá passando aqui nesse caninho, ó, tá vendo que aqui tem uma torneira? Então, você abre, começa a descer o líquido que tá embaixo primeiro, né? E aí, ele vai descer todo, aqui, ó, aqui tem um novo recipiente para você não desperdiçar, porque nesse exercício quer que você obtenha todos os componentes. Então, a água vai descer, vai ficar aqui. E quando chegar nesse nível, ó, perceba que tudo vai descer, né? Porque a água desceu, o óleo vai descer também, só que eles não se misturam. Quando o óleo chegar aqui, você fecha a torneirinha. Aí o óleo vai ficar aqui dentro, a água vai ficar aqui. Ah, e agora para tirar o óleo, professor? É só tirar esse copo, colocar outro, abrir a torneirinha, sai só o óleo, né? Então, decantação de dois líquidos precisa obrigatoriamente utilizar o funil de separação.
Por isso que eu falei antes, decantação não dá certo quando você utiliza só o método de virar, né? Porque não tem sólido ali, então ele não vai ficar parado no fundo, são dois líquidos, acaba que um se mistura com o outro, passando um por baixo e um por cima. Dois líquidos que tiverem densidades diferentes só se separam com o funil de separação, certo? Então vamos voltar lá, página 29. Letra E, a última do número 1 aí, pra gente poder seguir. Óleo, sal de cozinha e água. Mais uma vez, uma mistura com 3 componentes. Mas percebam, vocês já separaram todos esses componentes lá em cima, de alguma maneira. O que a gente vai separar primeiro? Vamos pensar, a gente tem óleo, a gente tem sal de cozinha e a gente tem água. Primeiro, o que a gente vai pensar nesses componentes? Algum se mistura? Tem algum aí que tem interação com o outro? Tem. Quem? A água e o sal, não é? Eles têm interação, eles vão virar uma coisa só. Então, visivelmente, eu vou ter quantas fases? 2. Apesar de ter 3 componentes, eu vou ter 2 fases. Porque quando eu misturar tudo isso, o sal e a água vão ser uma coisa só e o óleo não vai misturar. Mesmo que eu fique lá agitando, ele não se mistura. Então, quando eu olhar, eu vou ver uma camada que é óleo e uma camada lá de líquido que eu não sei o que eu não poderia não saber o que estava misturado, mas eu sei aqui que é sal. Então, eu não vou ver o sal. Ele vai estar dissolvido lá na água. Então, olha só. De novo, como que ficou parecido essa mistura? Ficou parecendo que tem óleo e que tem um outro líquido. 2 líquidos com densidades diferentes, como que eu separo? Primeira coisa que eu vou separar, então, o óleo dessa água. E aí, eu já vi aqui, acabamos de falar. A gente vai usar o funil de separação. Jogo toda essa minha mistura no funil de separação, abro a minha torneirinha, quem estava por baixo? A água. Essa água tá pura? Não, ela tá com sal, mas ela continua por baixo? Continua. Abro a minha torneirinha, desceu toda a água, na hora que chegar no nível do óleo, fecho a minha torneirinha. Então, eu fiquei aqui agora com água misturada com sal e o óleo. Então, já consegui separar um desses 3 componentes, ufa, né? O óleo ficou lá separadinho. Agora eu tenho água com sal. A água com sal eu já sei separar, professora, tá? Tranquilo esse. Eu posso deixar lá evaporando? Não. Por quê? Porque eu quero ter essa água também. Se tivesse falando que não precisava obter, aí eu podia deixar lá só evaporando. Mas como eu quero a água, porque eu quero todos os componentes, qual que eu vou usar? Destilação, não é? Destilação simples, né? Então, você vai colocar essa água para ferver com sal num ambiente fechado. Essa água ferve, evapora, passa pelo tubinho, quando resfria, se condensa, formando água de novo. Aí, evaporou toda a água, sobrou só o sal. Então, você já tinha separado o seu óleo, estava lá separadinho, agora você tem a água em um frasco e o sal no outro. Separamos os 3? Separamos. Ótimo. Então, viu como que funciona? Sempre temos que olhar assim, ó, se tem mais de 2 componentes, né, 3, 4, 5, porque você pode ter uma mistura aí com várias coisas. O que eu preciso fazer? Pensar. Algum deles se mistura, né? Ah, mistura. Então, quantas fases eu vou ter nesse recipiente meu? 2, 3, nesse exemplo aqui eram 2. Então, eu tenho óleo e água com sal. Quem eu vou tirar primeiro? É mais fácil eu tirar o óleo primeiro, para depois tirar a água com sal, né? E aí, você utiliza, então, esses métodos. Decantação, no caso utilizando o funil de separação, no caso desses 2 líquidos. E, posteriormente, destilação simples, tá bom? Ó, eu sei que é um exercício um pouquinho mais complicado, mas agora que eu expliquei ele para vocês, não tem erro. Se vocês não tinham conseguido fazer antes, ou se errou algum, não tem problema. Apague aí, mas o mais importante é você ter entendido por que você errou e entendido esse processo todo que eu expliquei, né? Quando a gente tem mais de um componente, a gente precisa de utilizar mais de um método de separação. A gente tem que pensar qual que se mistura, qual que não se mistura. A gente tem que ver qual que a gente vai separar primeiro, porque a ordem vai interferir pra gente. Então, isso é um conjunto de coisas que vocês têm que fazer, certo? Vou dar um pause aqui. Retomando aqui, gente.
Número 2, então, da página 29. Então, a número 1 era isso. Eu sei que a gente gastou um tempo grande com ela, mas foi necessário para vocês compreenderem todo o processo. Na número 2 é mais simples, a gente vai passar mais rápido por ela. Pede assim, ó, em relação a um sistema. Então, o que é um sistema? É uma mistura com vários componentes. E aí ele vai citar para vocês quais são os componentes. Um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido. Então, ele te dá um sistema com 3 componentes. Ele quer saber quantas fases tem essa mistura. Agora vocês vão saber responder certinho, porque a gente já corrigiu ali em cima e a gente já sabe que quando a gente tem mais de 2 componentes, a gente precisa saber, algum desses componentes se misturam? Se eles se misturarem, vai diminuir meu número de fases, porque a fase é aquilo que eu vejo, não é? Então, vamos pensar, óleo, água e açúcar. O açúcar não dissolve na água, então virou uma fase só. Eu não tô vendo o açúcar mais, ele se dissolveu ali. E ele escreveu para você que é açúcar dissolvido, então não foi uma quantidade grande que ficou depositado no fundo. É uma quantidade suficiente para se dissolver. E o óleo? O óleo não. Qualquer gotinha que você pingar, por mais que você misture, ele não vai se dissolver. Então, em relação a fases, quantas fases eu vou ter nessa minha mistura? 2, não é? A fase onde o açúcar está misturado com a água e eu não vejo o açúcar, então eu só vejo um único líquido ali. E a fase do óleo. Então, olhando para esse sistema, eu só vejo 2 fases. Identificar cada uma delas. Aí você vai falar uma fase que é água com açúcar e outra fase que é o óleo. Né? Porque ali por que ele pergunta identifique? Porque ele quer saber se você entendeu quem mistura com quem. E aí a gente já sabe que entre água, açúcar e óleo, quem se mistura é a água e o açúcar. E o óleo não. Então você vai falar uma fase constituída por óleo e uma fase constituída por água com açúcar. Ok? Letra A. B. Como é possível separar os componentes dessa mistura? Ah, isso daí tá fácil também. A gente já fez a número 1 ali, ó. Agora a gente já sabe separar os componentes. Vamos pensar. Se a gente já sabe que a água se mistura no açúcar, né? O açúcar se mistura na água e não se mistura com óleo, a gente ficou com o quê? Com 2 líquidos. Para separar 2 líquidos, eu tenho decantação utilizando funil de separação. Coloco essa minha mistura lá, o óleo é menos denso, fica por cima, a água com o açúcar, nesse caso, é mais densa, fica por baixo. Abro o meu funil, vai escorrer essa água. Fecho quando chega no nível do óleo. Já tenho o óleo separado. O que eu preciso fazer para separar agora a água do açúcar? Olha só, eu uso o mesmo método que é destilação simples, né? Independente se for o sal ou se for açúcar que estiver misturado ali na minha água, ambos funcionam do mesmo jeito para separação. Fervo aquela água, né? Submeto a altas temperaturas, ela evapora. Quando evaporar, ela se condensa através do tubinho lá que vai estar resfriando essa temperatura. O que fica é o açúcar, o que passa e se condensa se formando líquido de novo é a água. Pronto, já tenho os 3: óleo, açúcar e água. Ok? Então, letra B, eu utilizo decantação e destilação simples. Ah, professora, mas aqui não estava falando que precisa obter todos os componentes. Então, eu também posso separar a água do açúcar através de qual método? Pensando evaporação, não é? A evaporação, a água vai sair daquela minha mistura, só que eu não vou ter ela. Como aqui não estava pedindo obrigatoriamente todos os componentes, se você escreveu evaporação nessa letra B, tá certo também, tá? Eu lembro que ano passado os alunos tiveram muitas dificuldades antes da correção do exercício quando estavam fazendo sozinhos. Né? Eu lembro que eles não tinham entendido isso, que precisava de ter todos, que usava mais de um método de separação. Então, foi uma atividade que a gente teve que rever ela, corrigindo bastante. Então, por isso que eu tô gastando bastante tempo com vocês falando de cada questão. E aí, provavelmente, você, né, se alguém errou aí, não tem problema nenhum, gente. Às vezes é até bom errar, porque você percebe que você estava indo por um caminho errado. Quando a gente não erra e passa batida, às vezes a gente fica sem entender porque foi na sorte, no chute, que acertou. Então, se você errou, não tem problema.
Mas agora espero que você tenha entendido o conceito, né? O que estava pedindo, o que precisava. Então, esse vídeo acho que vai esclarecer bastante como que era a lógica do exercício, né? Viu que a gente usou a mesma lógica do que a gente estava utilizando lá no número 1? E assim também vai ser com outras atividades. Então, por isso que eu não vou corrigir todas. Agora a gente vai passar lá para 5. Eu não vou falar da 3 nem da 4, porque elas são bem mais simples, né? Só tem 2 componentes aí, numa mistura simples, e aí pedindo métodos de separação. Então, dá uma olhadinha lá. Se tiver dúvida, me chama no Positivo On ou no YouTube. O 5 eu vou falar com vocês porque, mais uma vez, tem mais de 2 componentes. E aí a gente vai ver de novo como que faz para separar. Então, tem uma historinha, né? Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Poxa vida! Com o conhecimento do método de separação de misturas, que procedimento pode ser realizado para recuperar o sal? Gente, olha que ótima essa questão. Eu acabei de falar para vocês lá no número 1 que se a gente tirasse a água lá da nossa mistura que tinha água, sal e areia, se a gente tirasse a água primeiro, ia ficar muito difícil de tirar essa areia desse sal, não é? Aí olha só o que aconteceu. Eles deram um exemplo exatamente com isso que a gente falou, que agora só o sal caiu nessa areia e eles querem separar. Ai, como que a gente vai fazer para separar? Olha só. Aqui vai uma dica muito boa pra gente pensar, né? A gente não pode ficar preso a pensamentos e a caixinha, não. A gente tem que pensar fora da caixa. Então, pensa aí. A gente tem 2 sólidos que tem o tamanho muito parecido, que eu acho que se tentar lá peneirar não vai dar certo. Mas eu preciso separar esses 2 sólidos. Será que existe alguma coisa que eu posso fazer para separar esses sólidos antes de tentar utilizar algum método de separação de cara? De pensar assim, não, já vou utilizar esse método. Será que eu posso fazer alguma coisa que vai me ajudar? Porque dos métodos que eu conheço, não tem nenhum que vai separar esse sal dessa areia. Mas será que se eu acrescentar mais um componente nessa mistura, vai me ajudar? Tananana. O que vocês acham? Uma mágica acontecendo. Ó, eu já dei a resposta quando eu falei do número 1. Pensa aí, a gente tem sal e areia. E a gente tá vendo que não é fácil de separar esses 2 sólidos. Então, algum desses sólidos é solúvel em água? Ou seja, ele se dissolve na água? Sim, o sal se dissolve na água, não é? Se eu pegar, então, esse lugar aí, onde caiu o sal, né, com a areia, colocar dentro de um recipiente e adicionar água, o que vai acontecer com o meu sal? Ele vai se misturar na areia? Não, ele estava lá misturado na areia. Mas agora que eu coloquei a água, ele vai interagir com a água, não é? Vai ficar uma água salgada. Então eu consegui retirar esse sal da porção da areia e agora ele está misturado na água. Porque a areia se mistura na água? Não. Então ficou lá uma mistura de água, sal e areia. Mas essa mistura, eu sei separar todos os componentes, não sei. Quem que eu vou tirar primeiro? A areia, que não estava me ajudando, né? Então, aí como? Por decantação. Então, eu tirei o líquido, ficou lá num lugar, agora só areia. Olha só, já consegui tirar o sal dessa areia. Sem precisar peneirar, sem precisar pensar aí, nossa, como que eu vou tirar 2 grãozinhos tão pequenos? Tirei minha areia, ela tá sem o sal. Só que agora o meu sal tá com água. Ah, mas água e sal eu sei separar muito fácil, não é? O que eu preciso fazer? Evaporação, se eu não quiser essa água, ou destilação simples, se eu quiser ainda aproveitar a água também. Então, você pode fazer qualquer um desses métodos. E o que o exercício pedia? Isso. Você tinha que pensar como que você ia fazer para separar e explicar. Você vai explicar dessa maneira. Primeiro, você vai adicionar a água, um líquido que tenha uma interação com um desses 2 componentes que estavam ali. E aí, o que a gente sabe que tem interação é a água e que vai interagir com o sal. Então, primeiro, adicionei água. Depois, retirei a areia através de quem? Fala como que você fez? Através de decantação. Ou podia ser filtração também, tá? Qualquer um desses. Posteriormente, retirei a água do sal. Como? Com evaporação ou com destilação simples.
E aí o meu sal ficou lá, purinho de novo. Deu um trabalhão, né? É bom não deixar cair sal em areia, mas é possível separar, tá vendo? Então, quando a gente tava falando lá do número 1, que eu falei pra vocês, ai, como que separa areia de sal? É muito difícil. É muito difícil se a gente tentar separar, de cara, tentar separar ele sem fazer nada. Mas, se eu pensar que eu posso adicionar mais coisas na minha mistura, aí a gente consegue. Então, às vezes, em algumas misturas, é isso mesmo. Até em laboratório, é isso que se faz. Né? A gente põe mais coisa ainda para depois separar tudo. Ok? Então, por isso que eu selecionei esse número 5 aí pra gente entender. Essa questão. Que quando a gente tem alguma coisa que talvez a gente não consiga separar de cara, a gente precisa adicionar algum outro componente. Normalmente a água, né? Que ela sempre vai... Sempre não, mas é a maior chance dela conseguir se misturar com algum dos componentes que tiverem lá misturados. Nesse caso foi com o sal. Ok? Então, página 29, encerramos. A gente retomou todos os conceitos que a gente aprendeu aí de separação de misturas nessa página. Daqui pra frente, o que a gente vai fazer é só rever. Então, vai ser mais rápido, mais prático também, tá? A página 30, virando aí, então, eu vou corrigir apenas o número 8. Por quê? O número 9 e o 9, né? Mas o 10, a gente não vai corrigir, porque depois que eu vi, que eu tinha pedido para vocês fazerem, mas não tem problema quem conseguiu responder, que esse exercício é o único aí das duas páginas que está pedindo sobre eta e et, que a gente ainda não viu. Então, eu ainda não expliquei esse conteúdo para vocês. Então, se você ficou com dúvida ou não conseguiu fazer, é isso mesmo, é porque eu ainda não falei da número 10. Então, a 10 a gente não vai corrigir, e se você não fez, não conseguiu fazer, não tem problema, você volta nela depois que a gente entrar no assunto de eta e et, tá bom? E a número 8 a gente vai corrigir, e a 9 eu vou comentar com vocês. Por quê? A 9, ela é um exercício muito de prática. E como vocês não estão tendo as aulas do laboratório, talvez vocês não conheçam esses materiais. E aí vocês vão ter mais dificuldade para responder ela, mas eu vou comentar ela com vocês. Então, primeiro vamos corrigir a 8. Associe as atividades do cotidiano apresentadas na coluna 1 com os métodos de separação de misturas, indicado na coluna 2. Então, é super fácil, é um exercício bem comum que vai se repetir lá no livro de atividades. Então, eles colocaram aí para vocês 3 coisas que acontecem no dia a dia. Separar a casca de amendoim, pai que gosta aí de torrar um amendoim, coloca o filho para separar, eu já fiz muito isso pro meu pai. Escolha dos grãos de feijão, então quando a mãe tá lá catando feijão. Retirada da nata do leite. Tem muito menino que quando vai pra roça, pede à mãe para fazer alguma coisa para tirar a nata, não é? Então, essas 3 coisas, essas 3 ações aí, a gente quer separar uma coisa da outra. E aí, na outra coluna, ele tá te dando métodos de separação. Ele já falou alguns. Ele quer que você associe qual método que separa o quê. Vamos ver quais são os métodos que ele deu pra gente. Catação, ventilação e peneiração. Então, catação. Catação é entre o quê? Se você não lembra qual que são os estados físicos da matéria que utiliza o método catação, volta lá naquele quadrinho que eu fiz para vocês no caderno aí, mostrando. Catação separa 2 sólidos, não é? Quem aqui que são 2 sólidos? O 1 e o 2, né? Porque o 3 é um sólido líquido, o 2, que é feijão, feijão e o que tiver no feijão são sólidos, e o 1, casca e amendoim são sólidos. O que vocês acham que dá para catação é o quê? Aquele método de ir lá, pegar manualmente ou usar uma pinça para separar, não é? O que a gente costuma fazer para catar? A gente cata a casca do amendoim ou a gente cata as pedrinhas do feijão? Pedrinhas do feijão, não é? Tem como, professora, catar o amendoim das cascas? Até tem, gente, mas é fácil. Não. E outra, para esse exemplo aqui, se eu usar catação para o número 1, vamos ver o que sobra. Se, por exemplo, eu usasse aqui catação para separar a casca de amendoim do amendoim, como que depois eu ia separar, por exemplo, grão de feijão de pedra? Sobrou algum aqui que daria? Não sobrou, né? Então também a gente tem que fazer por dedução e por eliminação.
A gente tem que saber analisar as questões. Isso daí vale, ó, para várias provas que a gente faz na vida, tá? Então, no primeiro método de separação lá, onde estava escrito catação, a gente vai colocar qual número? Número 2. Você tem que escrever um número ali dentro do seu parênteses, o número correspondente à coluna 1 lá. Então, primeiro ficou o número 2, né? Que era a escolha dos grãos de feijão. A gente utiliza o método catação. O próximo método é ventilação. Lembra lá, qual que é a ventilação? É aquele que eu dei o exemplo de plantação de café, onde eles colhem os grãos do café, colocam numa peneira, balança essa peneira e joga ela para cima. Quando eles jogam ela para cima, passa uma corrente de ar que leva aquilo que é mais leve, né? As folhas, por exemplo, que estão lá junto com os grãos que foram colhidos. O que a gente faz para separar a casca de amendoim do amendoim? Quem nunca separou, pergunta, eu tenho certeza que tem pai aí que já fez isso. Se não pediu o filho para fazer, ele já fez. Quando você torra o amendoim, aquela casca, quando você torrar é ok, lá no fogo, levar aquele amendoim pro fogo. A casca se solta um pouco, mas ela não se solta toda. E mesmo quando ela solta, fica ali na mesma panela a casca e o amendoim. E você não quer comer a casca, por isso que você foi lá torrar ele. O que você tem que fazer? Você tem que balançar e, ó, soprar toda aquela casca. Isso é o método de ventilação, que é utilizado também lá no cafezal, que eu falei pra vocês. Então, aqui eles estão falando sobre a casca do amendoim com amendoim. Então, na ventilação, a gente vai utilizar esse método de separação. No casca de amendoim e amendoim, a gente vai utilizar a ventilação, que é esse método de separação aí. Então, ficou número 2, número 1, e aí a gente nem precisava de analisar, mas pra gente entender, o número 3 ficou logo abaixo no método peneiração. E quem que era o 3? Retirada da nata do leite. É isso que a gente faz para tirar a nata, né? A gente pode coar aquele leite, né? Ou passar ele na peneira. O sólido ali, que é a nata, ela fica na peneira e o que passa é o leite, né? Se for num coador, também é a mesma coisa. A gente no dia a dia faz mais facilmente pegando uma colherzinha, porque como a nata é menos densa do que o leite, ela fica por cima. Você pega aquela colherzinha, consegue retirar a nata toda, né? Mas pensa aí se fosse uma vasilha gigante de leite, como que você ia fazer? Né? Você teria que coar mesmo para essa nata ficar retirada aí do seu leite. Beleza? Deu para entender? Então, novamente, ficou a resposta número 2, 1 e 3, tá? Assim que ficou. Aí eu disse para vocês que eu ia comentar o número 9. Olha só, na 9, eles mostraram para vocês 3 aparelhagens diferentes e colocaram para vocês logo abaixo 3 misturas também. O que eles querem? Que você fale qual aparelho separa cada mistura. Todos eles são mistura... o 3 é mistura de sólido com líquido, né? Mas os outros são líquidos. Eu vou colocar aqui para vocês o livro, para vocês verem do que eu tô falando, e aí a gente comenta. Vou tampar aqui a resposta só para não ficar na cara, né? Ó, 3 aparelhagens diferentes. 3 misturas diferentes. Aí ele te pede aqui, ó, ele escreveu número 1, número 2 e número 3, que são os aparelhos, né? 1, 2, 3. Ele quer que você escreva aqui qual dessas misturas você vai usar no 1. Qual dessas misturas você vai usar no 2? Qual dessas misturas você vai usar no 3? Só que vocês não conhecem todos esses aparelhos. Vocês não viram como que eles funcionam. No livro, eu acho que já mostrou todos eles, né? Mas se vocês não conseguiram responder, eu vou comentar aqui rapidamente com vocês. Olha só, quais são as nossas misturas? Mistura de água e sal, que é o número 1. Número 2, mistura de água e óleo. E número 3, mistura de água e açúcar dissolvido com excesso de açúcar no fundo do recipiente. Então, esse número 3 aí, eles colocaram muito açúcar. É isso que ele quer dizer para vocês, que eles colocaram um tanto de açúcar que deu para misturar,
Só que colocou mais ainda, e aí a água já não conseguia dissolver esse açúcar. Então esse açúcar foi lá pro fundo. E eu tinha falado disso, é igual quando vocês fazem um suco muito doce, né? Mistura, aí o suco dissolveu tudo que ele conseguia. Só que você pôs tanto açúcar que ainda ficou açúcar lá no fundo. Foi isso que eles fizeram aqui com o exemplo 3. Então eles estão perguntando aí quais métodos você iria utilizar. Como vocês não conhecem essas aparelhagens, não tem problema se você não conseguiu fazer essa questão, porque você não sabe como que funciona mesmo todos, né? Mas vou falar a resposta para vocês. Ficou assim, ó. Na aparelhagem 1, que é essa que ferve, e tá vendo que essa daí que tá fervendo, que tem um tubinho, é a destilação simples. Olha só, vou colocar aqui de novo. Tá vendo aqui, ó, quando eu falo da água com sal ou da água com açúcar, é nessa aparelhagem que a gente usa. A gente coloca aqui dentro esse aqui é um balão volumétrico, e a água, ela vai ferver, né? Quando ela ferver, ela evapora e ela vai entrar aqui, ó, dentro desse tubinho, onde tem um caninho que tá resfriando esse tubo. Então, ele tá bem friozinho e a água que tava aqui ferve e o vapor é quente, né? Quando esse vapor chega nesse tubinho, ele começa a virar água de novo. Por quê? Porque aqui tá frio a temperatura. E não é assim que acontece a chuva? Quando o vapor de água sobe e lá no céu a temperatura tá mais baixa, essa água vai se transformar, esse vapor vai se transformando em nuvem, ela fica tão pesada que ela precipita em forma de chuva, né? Então aqui, ó, quando condensa, o vapor de água vira líquido de novo, porque aqui tava frio. E aí essa água escorre e cai aqui nesse novo balãozinho. Legal, né? É assim que acontece lá a destilação simples. E pode ser tanto para água com sal, então a gente já respondeu, quanto para água com açúcar. Só que nesse caso aqui, eles te deram 3. Então, se a gente vai usar água com sal aqui, a gente não vai usar o água com açúcar. A gente vai precisar usar esse em outro lugar. Vamos pular o água com açúcar, que é o último, né? Olha esse aqui. A gente já tá cansado de ver nos exemplos o que ele é. É o funil de separação, que separam 2 líquidos que têm densidades diferentes. Um fica no fundo, um fica por cima. Qual desses daqui que são 2 líquidos com densidades diferentes? O 2, não é? Que é o óleo com água. Então, você despeja ele aqui, abre a sua torneirinha, o que é mais denso que tiver por baixo, que no caso aqui é a água, vai descer. O que é menos denso vai descer só quando a parte de baixo toda tiver descido. Na hora que chegar nesse momento, você fecha a sua torneira, retira esse recipiente onde ficou a água. Se você quiser tirar o óleo daqui, põe em outro recipiente, abre e aí ficou óleo e água. E esse daqui, professora? Esse daqui, esse último, ó, é o que vai separar a nossa terceira. Aqui eles usaram um funil. Esse funil, ele precisa aqui necessariamente ter um filtro. Não dá para ver esse filtro desenhado. Porque aquele açúcar que sobrou, ele tem que ficar nesse papel filtro. Então, você usa esse funil para passar o seu líquido e pro o filtro ficar com aquele açúcar que sobrou ali. E aí, depois disso, você vai precisar utilizar o número 1 de novo. Por quê? Para separar o açúcar da água, né, que ficou dissolvido, você tem que usar lá a sua destilação simples. O livro nem cobrou assim, mas eu considero que não separou, né, toda a sua mistura, se você não separar a água do açúcar. Então, aqui, ó, a resposta ficou dessa maneira. Não sei se tá dando pra ver bem. Número 1. Eu vou falar que eu acho que é mais fácil, porque aqui a imagem tá meio desfocada. Aparelhagem 1 vai separar a mistura número 1. Aparelhagem 2 vai separar a mistura número 3. E a aparelhagem 3 vai separar a mistura número 2. Só que eu tô fazendo uma observação para vocês. A aparelhagem 2, ela tá separando ali a nossa mistura número 3, que é água com açúcar, mas não está separando completamente. Ela está separando apenas o açúcar que estava em excesso. A água que passa ali pelo funil, né, por
por esse filtrozinho aqui, esse funil com um papel filtro que tem que ter aqui dentro, ela continua aqui embaixo com açúcar. Só que o excesso ficou no seu papel filtro. Então, para continuar essa separação, você precisa colocar essa água aqui, ó, no seu balão volumétrico para fazer a sua destilação simples. Senão você continua tendo água com açúcar, tá? Então, isso é uma observação que eu tô fazendo. O livro não cobrou assim, mas eu considero errado, porque a água que caiu aqui ainda estava com açúcar. Então, por isso que eu falei que não ia cobrar muito isso de vocês, porque vocês não conhecem esses aparelhos, né? E aí fica mais complicado cobrar isso mesmo. Mas lá no laboratório tem todos eles, dá pra gente fazer depois, né? Caso a gente volte, ainda dá tempo disso. Então, gente, eu vou encerrar. Não sei se, eu vou dar um pause, na verdade, aqui, para você poder fazer o seu pause aí também. Assim como a gente fez com aquele outro vídeo de correção, que é um pouco maior, que eu preciso retomar pontos com vocês, eu vou fazer um pause aqui agora, para você poder também levantar, ir lá no banheiro, beber uma água, né, fazer um lanche, que seja. E a gente volta para corrigir o livro de atividades. Então, o livro didático, página 29 e 30, a gente encerrou. Tiramos as dúvidas possíveis que tinham desse conteúdo. E agora a gente vai falar, a gente vai voltar no livro de atividades. Vocês vão ver que é bem mais rapidinho, porque a gente já viu tudo agora, tá? Então, vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho daquele outro vídeo nosso. Então, faz um pause agora, né? Dá uma levantada, estica... e volta pra gente corrigir. Já volta com o livro de atividades aberto na página 12, 13 e 14 pra gente terminar essa correção. Beleza? Vamos lá, então. Eu também vou fazer um pause, hein? Vamos lá, então. Voltando. Eu fiz meu pause de verdade, hein? Fui lá, tomei uma água, comi um biscoitinho. Vamos voltar aqui, então. Então, agora, livro de atividades, página 12. Eu coloquei no quadro para vocês, que eu vou corrigir. Na página 12, somente o número 8, tá? Nas outras páginas também não são todos, não. Então, vamos começar aí pelo número 8. Olha só, eles falam aqui, né, que tem vários métodos que a gente pode utilizar para separar algum componente de mistura. Aqui eles estão falando de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características, como as diferenças de tamanho e de densidade. Tendo em vista esses dois critérios, quais? Então, tamanho e densidade, identifique com um X qual deles foi considerado para separar as misturas apresentadas a seguir. Então, lembra lá daquele quadro que eu fiz para vocês na aula sobre separação de misturas, mostrando assim o que mandava naquela separação, né? Qual que era a peça-chave para separar aqueles componentes? Porque é sempre assim, gente. Para separar alguns componentes, a gente precisa de pensar qual que é a principal diferença deles. Eu estou falando do tamanho desses componentes, eu estou falando da interação desses componentes, eu estou falando da densidade que esses componentes têm. Então, tem sempre alguma peça-chave que manda nessa separação. Então, aqui ele já falou para você que são componentes, que são misturas heterogêneas, o que já ajuda muito. Porque a gente viu métodos de separação de misturas heterogêneas, métodos de separação de misturas homogêneas. Então, já tira para você alguns métodos, né? Para você pensar aí. E aí, ele quer saber o que foi que mandou, né, para separar essa mistura, né? O que era a peça-chave ali. Vamos começar com a letra A. Ele já te fala qual que é o método de separação. É peneiração. E aí ele ainda vai explicar, ó, a peneira em forma de caixa separa as sementes das cascas. Então ele te falou o método, ele pôs um desenho e ele falou como que esse método funciona. O que você precisa de saber? Qual que era essa peça-chave aí? E aí ele já te falou que em todos aqui ele só tá olhando entre tamanho e entre densidade. Então nesse caso aí, de separar semente de casca, o que tem a ver para eu conseguir separar? O que tá mandando aí nesse método de separação meu? Será que é densidade? É um que fica por cima e outro que fica por baixo? Ou será que é tamanho? Né? Aquilo que é menor passa, aquilo que é maior fica. Peneira, vamos pensar. Tamanho, não é? Peneira
quando a gente utiliza a peneira, que é esse principal instrumento aí desse método de separação, a gente tá mandando, o que manda ali é o tamanho dos meus componentes. Então a casca normalmente ela é maior, né? Ela é mais larguinha, ela não passa pelo buraco. E a semente que está sendo peneirada aí, né, passa facilmente. Então, na letra A você tem que marcar a diferença de tamanho, tá bom? É isso que mandou nesse método de separação. B, ele está falando sobre o método de ventilação. E aí ele está falando assim, ó, a casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão na peneira. Então olha só, a gente já sabe que o principal instrumento aí, lembra que eu ainda coloquei isso sobre instrumento e sobre o que mandava? O principal instrumento utilizado na ventilação é o vento. O vento, ele vai ser a peça-chave para separar através de quê? Ele separa porque eles têm tamanhos diferentes, então o vento leva uma coisa grande, mas não leva uma coisa pequena? Ou leva uma coisa pequena, mas não leva uma coisa grande? Será que é isso que manda? Ou será que é a densidade desse meu componente? O que vocês acham? Entre arroz e casca aí, vai ser tamanho que vai mandar ou vai ser densidade? Quem falou densidade acertou, né? Por quê? O que é menos denso entre o arroz e a casca desse arroz? Vamos pôr ele na água para a gente pensar. Se eu colocar ele na água, o que vai para o fundo, o que fica boiando entre grão de arroz e casca? A casca boia. O grão, com o tempo, ele afunda, né? A maioria dos grãos afunda. Um ou outro, às vezes, boia, mas é exatamente por causa do... como que ele tá por dentro, às vezes ele tá oco. Então, na letra B, eu vou marcar a diferença de densidade. Por quê? Porque quando eu tô jogando esses grãos para cima e soprando, o que é menos denso voa, é levado com o vento, e o que é mais denso não voa, ele fica parado e cai novamente, né? Eu jogo para cima. O que é leve não é o termo, né? O que é menos denso, ele fica suspenso no ar e com a corrente que o ar joga é levado para outro lugar, e o que é mais denso volta e cai ali na sua peneira, né? Então, na letra B é a diferença de densidade. Letra C, levigação. Levigação é aquele método de separação do ouro, lembra? Para separar pedras preciosas, né? Então, eles utilizam água que passa, uma corrente de água que passa e vai levando o que é o quê? Novamente, é sobre tamanho? Leva o que é maior e deixa o que é menor? Não, é sobre densidade. A água que passa, ela leva aquilo que é menos denso, e o que é mais denso vai para o fundo. Tudo que é mais denso se precipita, vai para o fundo daquele seu reservatório, daquele seu recipiente. Então, novamente, na letra C, você vai marcar a diferença de densidade, né? Porque aquilo que era menos denso foi levado pela corrente, o que era mais denso ficou no seu reservatório ali, no seu recipiente. E letra D, filtração simples. Bom, quando eu utilizo esse método, o que manda? A densidade dos meus componentes ou o tamanho deles? Olha só, eu não utilizo um filtro. Filtro, eu não estou retendo alguma coisa ali no meu filtro e o resto não está passando. Eu estou falando de densidade ali em relação ao filtro. O que fala ali o que é menos denso fica no filtro, o que é mais denso passa. É isso que tem a ver? Não é. A gente está falando de novo de tamanho. Por quê? O tamanho da molécula de água aqui, né? Tamanho até que ficou ruim para esse, mas assim, vamos pensar, o tamanho dos grãos do pó de café ainda são maiores do que as moléculas de água que conseguem passar por esse filtro, né? Então a água ela passa no filtro exatamente porque o filtro é cheio de porozinhos, né? Mas o poro só consegue pegar a molécula de água. O grão do café que ainda está sólido ali, ele fica retido no filtro. Então na letra D é a diferença de tamanho, tá? Então geral de novo. A, diferença de tamanho. B, diferença de densidade. C, diferença de densidade. D, diferença de tamanho. Ok?
O 9 eu não vou corrigir, é simples, vocês conseguem fazer esse aí sem minha ajuda. O 10 também é simples, a gente fez um exercício bem parecido lá no livro didático. O 11 e o 12. O 11 é um ótimo exercício que vocês podem consultar lá, aquele quadrinho que eu fiz no caderno para vocês. Mas é bom quando a gente consegue fazer sem consultar, porque significa que a gente tá com a matéria fresca na mente, a gente tá conseguindo lembrar, né? De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, então aqui eles falaram sobre o exercício 10, mas não precisa ter feito ele para fazer o 11. Indique os estados, né? Sólido, 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 líquido ou líquido, líquido, que estão envolvidos em cada método de separação. Então, você só precisa de ler lá em cima o método de separação, ele já escreveu aqui para você. Você só precisa de ver qual foi utilizado, o que era a mistura, né? Para você falar se era entre sólido, líquido, se era entre sólido, sólido. Então, eu vou falar para vocês como que ficou, para ver se vocês acertaram aí o número 10. No número 10, ficou assim, ó, 4, 1, 2 e 3, a sequência correta, tá? Então, ele quer saber peneiração. A peneiração, ela foi utilizada entre substâncias, né, entre componentes que estavam em quais estados físicos da matéria. Bom, vamos voltar aqui. Peneiração era o número 1 lá em cima. E o número 1 foi colocado aqui, ó, na parte de remoção das sementes de suco de maracujá antes da bebida ser servida para consumo. Então, estava separando semente do suco. Semente é o quê? Sólido. E o suco, líquido. Então, a peneiração separa um sólido de um líquido. Mas eu preciso de saber exatamente esse exemplo para saber que peneiração separa sólido de líquido? Não. Eu já tenho que ter isso gravado na minha mente, né? Peneiração é um método que separa sempre um sólido de um líquido. Tanto que eu fiz o quadro para vocês na matéria sem ter nenhum exemplo aqui visto, né? O método, ele funciona para qualquer exemplo. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Por isso que eu falei que não precisa desse exercício. Mas aqui ele estava usando como base o exercício anterior, para você já saber os componentes que estavam sendo misturados. Catação. Catação é aquele método que você vai lá e pega, né, aquilo que é maior, daquilo que é menor, aquilo que é diferente. E aí, eu separo catação entre dois líquidos? Não, impossível. Entre um líquido e um sólido? Às vezes até posso, mas é utilizado? Não muito. E qual que era o exemplo aqui de catação? Era esse aqui, ó, seleção dos grãos ruins de outros resíduos, como pedras, lentilhas. Então, pedra, lentilha e grão ruim, tá tudo em qual estado? Sólido. Eu vou separar um do outro. Então, catação, eu estou separando dois o quê? Sólidos. Então, é sólido, sólido. Né? Separei dois sólidos. O próximo aí, que ele quer que você saiba do estado físico, é em ventilação. Ventilação separa dois o quê? Ventilação eu posso separar líquido de sólido? Não, né? Eu vou soprar o vento, vai sair quem? Eu posso separar líquido de líquido? Não. Como que eu vou soprar um líquido e vai sair alguma coisa? Então, ventilação, eu separo dois sólidos novamente, sólido de sólido. E aí, se a gente for olhar aqui o exemplo anterior, ó, ventilação era essa última opção aí. Separação das folhas dos grãos de café. Então, folha é sólido e grão de café é sólido. Então, entre sólidos, né? E por último, filtração simples. Filtração simples, a gente faz entre o quê? Se eu vou filtrar alguma coisa, vai ficar no meu filtro. Para ficar ali, tem que ser algo sólido. Para passar, tem que ser algo líquido. Então, a filtração, ela é feita entre um sólido e um líquido, né? Vamos conferir aqui no exemplo. Preparação do café coado, que era filtração. Exatamente. A borra é sólida e o líquido que passou, né, é a parte líquida da sua mistura. Então, ficou assim. Sólido, líquido. Ó, eu vou colocar para você ver como que eu tô falando aqui. Peneiração. Você separou sólido. Eu não sei como que fica bom aqui pra ver. Deixa eu passar a mão aqui. Não sei se às vezes é a câmera. Fica bem desfocado as palavras, né? Mas só pra vocês entenderem aqui, ó. Sólido, líquido, tá vendo? É na mesma linha que você tá falando disso, que você tá mostrando os dois estados físicos dos seus componentes. Então, é assim que escreve, ó.
sólido, líquido, sólido, sólido, embaixo sólido, sólido, e embaixo sólido, líquido, tá bom? Quando eu falo é dessa maneira. Então, deu para entender aí, né, como que ficou. 12. Verdadeiro ou falso. Então, já vou falar a sequência que ficou e aí eu falei que a gente ia fazer a 11 e a 12. A 11 e a 12, né? A 11 e a 12. E na 13 tá pedindo para você reescrever as que forem falsas da número 12. Então já presta atenção no porquê que é falso, que aí você já corrige a sua 13 aí também. Letra A. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, lentilha é um grão, tá, gente? É um tipo de grão que a gente cozinha. Percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O que é deposição? Ir para o fundo. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamado de sedimentação. E aí? Sedimentação é ir para o fundo? Lembra lá quando eu falei decantação, sedimentação, são palavras sinônimas. Tá certinho, verdadeiro, letra A, tá? Sedimentação é a ação de ir para o fundo, aquilo que é mais denso, ok? Também pode ser chamado de decantação. Por isso, o método de decantação é esse, onde algo mais denso vai para o fundo, tá? Então, sedimentação e decantação são sinônimos. As duas palavras têm o mesmo significam sobre a mesma coisa, ok? Mesmo significado. Letra B. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas de líquido-líquido. E aí, cafezinho, eu tô separando líquido-líquido? Errado. Nessa parte que tá errado. O resto estava certinho. Preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico de filtração? Sim. Método utilizado para separar misturas de líquido, o quê? Sólido. Só uma palavrinha que estava errado. Lembra que eu falo muito disso na prova? Não faz a questão com pressa, lê até o final, porque às vezes a metade da questão tá certa, o restinho tá errado. Aí você começa lendo e vê que tá certo e já mete logo um verdadeiro. Aí erra tudo, né? Então, a única palavra que fez ficar falsa essa letra B foi a última. Tava falando líquido, não é. É entre um líquido e um sólido. A borra do café é o sólido e a água lá, que com a extração daquilo que tinha no pó do café, é o líquido, né? Então, falsa letra B. Letra C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que sólidos maiores são separados dos menores é chamado de peneiração. E aí? O que vocês acham dessa sentença toda? Certinha, verdadeiro, né? Tem farinhas de trigo que são, às vezes a marca é mais ruim, assim, ou então também não é pela marca. Às vezes a mãe quer uma farinha bem fininha. O que ela faz? Ela põe ela na peneira, porque a parte grossa da farinha vai ficar por cima e o que é bem fininho vai descer. Então, entre dois sólidos, a gente utiliza, com tamanhos diferentes, a gente utiliza a peneira. Um passa e o outro fica. Verdadeiro, tudo certinho nessa frase. Letra D. Para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. Eu não falei muito disso para vocês, mas quem leu as páginas com atenção, porque quando a gente lê as páginas, a gente tem que ler tudo, tá? Tem que ler os quadrinhos, tem que ler o Você Sabia, não pula isso não. E tinha uma lá falando do sangue, né? O sangue, nos laboratórios, eles utilizam uma máquina que chama centrífuga. Você coloca os tubinhos de sangue que foram colhidos lá, eles ficam dentro de como se fosse um disco, fecha e aquilo gira muito rápido. Quando gira muito rápido, faz aquilo que era sólido, porque no seu sangue tem partes sólidas, ir para o fundo daquele tubinho. E o que é líquido fica por cima. Ou seja, o que é sólido, o que é mais denso, vai para o fundo e o que é líquido fica por cima. Então, isso que é a centrífuga. Então, essa primeira parte da frase está certa. Aí ele fala assim, a alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. Aí que errou. Menos denso nunca vai para o fundo. Mesmo que você não soubesse nada do que ele estava falando ali de centrífuga, de sangue, não tem problema. Mas olha essa frase.
o material menos denso seja depositado no fundo. Essa frase vai estar errada em qualquer lugar que você lê ela, porque nunca o menos denso fica depositado no fundo. Exatamente porque ele é menos denso, ele está sobre, ele está acima daquele outro componente seu, seja onde for, seja centrífuga, igual a gente sempre fala do óleo e da água, né? A gente não precisou de colocar em uma centrífuga e girar, mas sempre o menos denso fica por cima e o mais denso fica por baixo. Então essa frase ficou errada por causa desse menos aqui, ó. É o mais denso. Se você trocar o menos pelo mais, a frase fica toda certa, tá bom? Então tá vendo? Uma palavrinha faz a sentença ficar errado. Gente, isso vale pro resto da vida, de verdade. Eu tô aqui estudando para concurso e as questões é sempre assim, com uma palavrinha diferente para tornar aquilo errado e aí você achar que tava tudo certo e passar batido. Não é assim, tá? Vamos lá para nossa última página, né? Você fez um pause e agora tá mais tranquilo, né? Página 14 do livro de atividades. Nós vamos corrigir a 15. Ela é um pouquinho maior porque ela fala de várias coisas nessa questão. Mas é a nossa última. Até beber uma aguinha aqui, ó, mostrando que eu fiz o pause. E o que estava pedindo a nossa questão 15? Sobre os métodos de separação de misturas homogêneas, então busca lá na mente quais são os métodos de homogêneo. Lembra que homogêneo tem 3? Acho que era 3, né, que eu falei para vocês. Marque as alternativas corretas e preencha a lacuna com o nome adequado da técnica representada na imagem. Ela é parecida com aquela número 1 que a gente fez na página 8, aí atrás do exercício, só que agora ele tá te pedindo um pouco mais de informação, né? Ele quer saber várias coisas aí. Vamos começar então. Letra A. O fator que influencia o processo de separação representado é... Então, a gente tem um desenho, vou colocar aqui sem a resposta para ver, né? Pra vocês verem. A gente tem esse desenho, um osso com um rodo aqui, aparentemente, uma coisa assim, juntando, fazendo montinhos de coisas branquinhas e tem água nessas coisas branquinhas. O que seria isso? E tá descrito para você, salina, produção de sal de cozinha. Então, o que pode ser isso branco aí? É o sal, né? Aí ele quer saber, o fator que influencia o processo de separação representado é... Fator, gente, é aquilo que a gente estava comentando lá, ó. Lembra que a gente falou o que é a pecinha-chave? O que manda aqui nessa minha separação? É isso. Antes, na número 1, você tinha que marcar, né? Se era tamanho ou densidade. Agora, ele tá te perguntando aqui, ó. Qual fator influencia no processo de separação sobre o sal? A temperatura influencia? Sim. Você tem que marcar um X aí. Claro que influencia. Se tiver frio, eu consigo tirar essa água do sal? Não. E eu não quero separar? Eu não quero ter água e não quero ter sal? Então, se tiver frio, não tem como. Então, temperatura influencia. Eu preciso de temperatura o quê? Elevada. Eu preciso de temperatura muito alta. Quanto mais alta, mais rápido, né? Se tiver gelado, não tem como. Então, temperaturas altas para poder separar o sal. Então, temperatura X. Marca o X aí, porque influencia. E aí, ele perguntou, ele colocou um número 2 ali. O vento influencia? Bom, o vento sozinho não influencia, mas o vento junto da temperatura vai influenciar. Por quê? Quando o seu vapor de água tá subindo, né? Porque a temperatura aumentou e o vento bate, ele carrega esse vapor de água para longe. Então, faz com que mais vapor de água comece a sair dali. Então, o vento influencia sim, pode marcar o X aqui. Por quê? Porque junto do vento tem essa temperatura. Mas se só estiver ventando num lugar frio, aí não influencia, né? Então, o vento aqui vai influenciar porque ele tem que estar junto com esse outro fator que eles colocaram, que é a temperatura. Então, marca aí, temperatura e vento influencia. O que mais que a questão pede? Nesse processo chamado D, ele quer o nome do processo que separa a água do sal. Obtém-se como resultado da separação. Aí ele vai te perguntar o que é que obtém. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro, qual que é o nome
do processo que separa água do sal desenhado aqui, ó, igual tá desse jeito. Porque a gente está obtendo a água de volta? Não, a água está sendo perdida para o meio ambiente. Qual que é o nome desse processo? Evaporação. Ah, professor, e se eu tivesse a água sendo retida? Destilação simples, né? Tem dois processos para obter sal, mas esse desenhado na foto é o da evaporação. Então, primeiro você vai escrever aí nessa linhazinha, evaporação. E aí ele falou assim, ó, nesse processo chamado de evaporação, obtém-se como resultado da separação. O que a gente ficou? O que ficou pra gente depois que a gente separou? O material que evapora ou o material que não evapora? Né? Você tem que saber aqui o que estava evaporando e o que não estava. A gente já sabe o que evapora a água, o que não evapora o sal. Então, desse processo, qual que é o resultado dessa minha separação? Qual que você vai marcar aí, o X? Material que não evapora ou material que evapora? Material que não evapora, né? O que fica, o que não evaporou é o que você tem como resultado do seu método de separação. Vou mostrar como que ficou essa resposta para você entender a letra B e a letra C, o que você tem que fazer, ó. Eu sei que não fica muito nítido, mas é isso aqui, ó. Na 1 e 2, você teve que marcar X nos dois. Nesse espaço, você teve que escrever evaporação. E aqui, ó, você tinha que marcar qual que era o resultado desse seu método de separação. Era esse aqui, né? O material que não evapora. E você marca um xizinho. Tá bom? Deu para entender agora? Aí nas outras, na B e na C, é a mesma coisa que a gente vai fazer. Tem que marcar X e escrever a palavrinha aqui. Beleza? Então vamos lá. B. O fator que influencia o processo de separação representado é... Então, vamos ver o que eles estão representando pra gente. Eles escrevem lá, né? Tem um desenho, eu já expliquei o que é isso daí, um balão volumétrico. Representação esquemática para obtenção de água destilada. Bom, água destilada aqui é uma água pura. Podia ser também água com sal novamente. Você só tem que pensar que ele está aquecendo esse material aí, o vapor de água está passando por um cano, está sendo resfriado e está caindo essa água em outro lugar. Então, vai ficar ali nesse balão volumétrico onde está sendo aquecido os outros componentes que não seja a água pura. Então, aqui, ó, novamente, vou mostrar para vocês aqui. Né? Ferveu aqui, a água evaporou. Quando ela passa por aqui, ela se resfria, condensa, volta a ser vapor de água, a ser água líquida. Aqui é somente água. Qualquer coisa que estava misturado aqui não evaporou junto, ficou, né? Então, eles falaram água pura, por quê? A gente viu, né? A água, ela tem vários componentes, outros minerais. Se ele não quiser esses minerais, ele ferve essa água, por isso que eles falam para ferver água, para matar bactérias, né, e tudo. Mas aí os minerais continuam dentro da mesma vasilha, caso você não conseguiu separar esse vapor de água. Nesse exemplo, como separou, você obteve água pura, que é somente a fórmula da água, só tem hidrogênio e oxigênio ali naquela sua água. E aí ele vai perguntar, o fator que influenciou, né, esse processo de separação foi qual? Temperatura ou solubilidade? Solubilidade, lembra o que é? É a capacidade de dissolver alguma coisa, né? Então, para obter essa separação, quem que era a peça-chave? Era a temperatura ou era a solubilidade? Temperatura, não é? Porque eu precisei aquecer essa mistura para uma parte evaporar e a outra ficar. Então, temperatura é o fator que influencia. Solubilidade não influencia aqui, ok? Nesse processo chamado de... Como que chama esse processo aqui? Qual que é esse método de separação? Destilação simples, né? Viu esse esqueminha aí, onde tem uma coisa sendo aquecida, um tubinho chegando em outro recipiente? Destilação simples, certeza. Então, é isso que você tinha que escrever. E aí ele fala, nesse processo chamado de destilação simples, você obtém como resultado dessa sua separação o quê? O que evapora, o que fica ou os dois? Porque a gente sempre não tem... a gente tá tendo aqui sempre dois lugares, às vezes você vai poder marcar os dois. No número 1 não foi assim? A gente marcou temperatura e vento.
aqui na A, né? Na B, a gente tem aí o material que não evapora e o material que evapora. Quais que eu consigo obter com essa separação? Os dois, não é? Por quê? Aquele que evaporou, ele caiu lá no meu outro recipiente, e aquele que não evaporou também ficou parado lá naquele primeiro balãozinho meu, onde estava sendo aquecido. Lembra que quando é com água e sal e eu quero obter os dois, eu não faço isso? O sal não fica lá nesse primeiro balãozinho que estava com água e a água que evaporou toda tá lá no meu outro balãozinho? Então, vou até mostrar aqui de novo, ó. O que fica aqui, depois que essa água ferve toda, evapora e vem pra cá, você desliga a sua chama, aqui ficou a parte sólida, né? Que você quer obter também. E aqui, se você colocou um novo recipiente, você conseguiu pegar a parte líquida. Então, esse método de separação, você obtém as duas coisas, tanto o que evapora quanto o que não evapora, ok? Então, você vai marcar X nos dois. Então, ficou, né, marcado lá temperatura, destilação simples e o X nas duas últimas opções. Letra C, para a gente terminar. Olha só isso daí. O fator que influencia o processo de separação representado é, primeiro, eu tenho que saber o que é isso aqui. E eles já escreveram pra gente. Ah, está muito fácil. Nesse quadrinho aqui, tampar essa resposta. Tá escrito, né? Destilação fracionada. E eu expliquei esse desenho para vocês, ó. É aqui um tanque, né? Contém petróleo. E à medida que a gente aquece esse petróleo, eu vou obtendo produtos que vêm dentro dele, né? O petróleo, ele é composto de várias coisas. E à medida que eu vou aquecendo, eu vou retirando uma parte do petróleo que fornece esses produtos aqui. É assim que é. E o nome disso é o quê? Desse método de separação? Destilação fracionada. Porque eu estou dividindo, eu estou separando aquele meu produto. Então, o que que manda ali? Densidade ou temperatura? Pensa aí. Eu estou colocando uma única coisa ali, né? É um material homogêneo. Então, por que densidade vai mandar num material homogêneo? Não faz sentido nenhum. Eu não tenho nada que fica por cima ou por baixo, né? É uma mistura uniforme. Então, se ela é homogênea, a densidade não influencia aqui. O que está mandando ali? A temperatura. Por quê? Porque quando eu vou aquecendo cada vez mais essa minha mistura, eu vou retirando desse meu petróleo o produto que vai gerar eu vou retirando o petróleo que forma um novo produto, né? Por exemplo, eu já tinha explicado para vocês, quando eu aqueço até 100 graus, vamos supor, né? Eu não sei qual é a temperatura real, tô só chutando valores. Se eu aqueço até 100, eu tô vendo que o primeiro que sai ali, ó, é um óleo combustível. Então, eu aqueci esse meu petróleo bruto lá, né? Que eu retirei ele lá das rochas. Aqueci até 100, eu uso ele como óleo. Se eu aquecer até 200, eu já uso ele como óleo lubrificante. Se eu aquecer até 300, como óleo diesel. Até 400, como querosene. Até 500 como solvente, 600 gasolina, 700 graus, aí ele começa a evaporar e eu utilizo o gás que vem desse material. Então, para quem não tinha entendido destilação fracionada, pode voltar também lá na aula que eu expliquei sobre os métodos de separação, que eu expliquei certinho esse daí de destilação fracionada, tá? Então, o que eu vou marcar de X? O que manda aí nessa... O fator que influencia o processo de separação é a temperatura, não é a densidade, porque eu não tenho vários produtos misturados ali, né? Eu tenho com densidades diferentes. Eu tenho um produto que chama petróleo, que ele é uniforme, né? Composto por, sim, mais de um composto, mas eles formam uma mistura homogênea, então não tem densidades. O nome tá escrito para vocês aí, né? O nome desse processo, destilação fracionada. E eu recebo... Qual que é o meu produto quando eu faço esse processo? Aquilo que evaporou ou aquilo que ficou? Ou os dois? Novamente, nesse daí você vai marcar o quê? Os dois. Porque quando evapora, você utiliza, por exemplo, o gás,
né? E aquilo que fica você também utiliza, que são qualquer um desses produtos ali. O solvente, o óleo diesel, a gasolina, o querosene. Beleza? Então, ó, com essas questões que a gente resolveu, a gente voltou na matéria toda, a gente conseguiu rever todos os conceitos, né, de separação de misturas, a gente falou novamente o que cada separação faz, o que ela separa, se ela separa sólido de líquido, líquido de líquido. A gente viu que para cada método de separação tem uma pecinha-chave, né? Tem alguma coisa que manda ali, pode ser uma temperatura, pode ser uma densidade, pode ser o tamanho, né? A gente viu também que cada método de separação utiliza um instrumento muito importante. A peneiração vai utilizar a peneira, a filtração vai utilizar um filtro, né? Então, assim, é isso que vocês têm que guardar, tá bom, gente? Para vocês, com essas informações, vocês vão responder qualquer exercício. Você tem que saber qual tipo de mistura que o método vai separar. Você tem que saber qual o estado físico da matéria que você tem. Então, uma coisa está sempre ligada na outra. Mas eu acho que agora, com esses exercícios, a gente conseguiu sanar essas dúvidas. Aquilo que eu disse, se ficou dúvida de algum exercício que eu não corrigi, pode me mandar no Positivo On que eu respondo. No mais, nós vamos entrar semana que vem em ETA, ET e lixo. Tá? Eu tô pensando em coisas legais aqui pra gente fazer, são conteúdos interessantes, é muito do nosso dia a dia. Então, eu vou pensar em alguma coisa prática pra gente utilizar aí, tá bom? Vou conversar com a professora Núbia também, ver se a gente propõe juntos essa prática. E no mais, gente, não deixem de fazer, eu acho que agora tá ficando mais tranquilo, né? O ritmo tá mais desacelerado, vocês estão recebendo menos quantidade de atividades para fazer. Eu sei que esse vídeo ficou extenso, mas foi bom para tirar dúvidas, tá bom? E, no mais é isso, tenham um bom fim de semana. Essa aula foi uma aula de sexta-feira, de quinta-feira, né? Então, amanhã vocês têm aí coisas mais tranquilas para fazer em ciências, né? Vocês vão fazer as trilhas. E já tô dando spoiler, do que é pra amanhã. Mas acho que vocês já viram também, né? Se vocês retiraram no Positivo On. Amanhã são trilhas e a leitura aí do que a gente vai iniciar na semana que vem. Na semana 8 já, né? Não esqueçam de fazer os testes do SPE com você. Não esqueçam mesmo, toda sexta-feira. Através desses testes a gente consegue analisar a presença, né? Se vocês estão acessando as atividades ou não. E se tiverem dúvidas, podem me mandar, me procurar. Estou sempre à disposição de vocês ali pela plataforma Positivo On ou pelo YouTube também, tá bom? Beijos, bom fim de semana, saudade de vocês, que a gente possa voltar logo. Até mais, pessoal!